Deixa eu ver aqui. Casa do Caminho Chico, Casa do Caminho Chico Xavier. Isso, Casa do Caminho Chico Xavier. Boa noite Ótimo, Cris. a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, onde está frio, e a gente está um pouquinho gripada, né? Sem muita voz. E na noite de hoje, nós realizamos as nossas palestras públicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo que o meu é bem velhinho, né? O meu Evangelho é bem velhinho, já tem uns 40 anos. Mas ele é, quanto mais velhinho, materialmente, melhor, espiritualmente. E na noite de hoje, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, né? Itens de 1 até 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. E nós já estamos recebendo aqui o nosso irmão Santos, não é isso? Esse nosso Isso. vem estudar conosco essa parte do Evangelho. Mauro, você é de que casa espírita? Todo Centro Espírita Amigos no Caminho, na Ilha do Governador. Ah, que maravilha, que maravilha. Leve o nosso abraço aos companheiros da sua casa espírita. Mas antes Obrigado. de iniciarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou ler uma pequena página desse livrinho, Deus te abençoe, do nosso irmão, do espírito, nosso irmão José. E ele diz assim, a página tem um nome até interessante, Personal Trainer. E ele diz assim: em realidade, nenhuma vitória se caracteriza pela superação do outro, no que apenas e tão somente sobrepuja os próprios limites. Portanto, a derrota de alguém neste ou naquele campo competitivo será sempre fictícia. A não ser por si mesma, ninguém é derrotado. O adversário que supostamente logres vencer sem maior esforço, ilude-te quanto às tuas reais possibilidades na luta. Quanto mais é exigido, mais o atleta se sente na obrigação de corresponder. Não fossem as provas que te desafiam a resistência moral, como haverias de mensurar em tua capacidade de determinação? Sem obstáculos a transpor, como avaliarias o teu aproveitamento das lições na cartilha da fé? Sem que auxilia gigante, sem que algo lhe agigante no caminho, ninguém cresce no intuito de sobrepô-lo. Sem que tenhas parâmetro ao teu desempenho espiritual, ignorarás as conquistas que já fostes capaz de efetuar. Aquele, pois, que rotulas de concorrente em teus anseios de vitória da vida, é o teu personal trainer, para que possas chegar lá. Então, muito bonita essa mensagem, né? Do nosso irmão José, nos convidando a encarar os obstáculos que às vezes se atravessam do nosso caminho como um amigo, né? Uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, que nos abençoe, que nos fortaleça, né? Que nos ajude na nossa caminhada, nos dando ombros fortes, sempre nos inspirando o melhor, e que nós possamos estar atentos para captar essa mensagem, essa orientação que vem do plano espiritual. Queremos também pedir ao Senhor que abençoe o nosso irmão Mauro, abençoe a sua família, o seu trabalho, né? O trabalho que ele realiza ou realizou para trazer o pão para dentro da sua casa, se no caso ele for aposentado, ou se ainda trabalha, mas que abençoe também o seu trabalho doutrinário, porque ele é muito importante. Porque através desse trabalho doutrinário, de esclarecimento, o Mauro tem ajudado muita gente. Porque toda vez que a gente divulga o Evangelho, que a gente comenta o Evangelho, a gente está levando luz
sobre as sombras. Então, Senhor, que na noite de hoje o Mauro possa nos iluminar com seu conhecimento, nos ajudando a entender melhor os teus ensinamentos, Senhor, porque esses ensinamentos é o nosso remédio, é a nossa bússola que vai nos ajudar a manter-nos firmes e fortes e caminhando sempre em direção ao alto, em direção ao coração do Pai. Assim sendo, mais uma vez rogamos ao Pai que abençoe todos aqueles, nesse momento, possam estar em sofrimento, abandonados, desequilibrados, todos possam receber a misericórdia divina. E te pedimos também, Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciado a nossa reunião pública da noite de hoje. Meu amigo Mauro, você tem até 7h25 para fazer a sua explanação, tá bom? Que Deus continue a te abençoar e abençoar todos nós. Obrigado, querida Rose. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com as irmãs, com os irmãos. Nós vamos desenvolver, né, uma conversa, né? E gostaria muito que nós pudéssemos conversar de fato, trocar, né, conteúdos, né? Porque eu acho que a divulgação doutrinária ela só alcança essa efetividade quando nós compreendemos de fato o assunto, o tema, né, que está ali sendo tratado. E a maneira de nós medirmos isso está na interação, né? Quando nós podemos ali trocar informações, conceitos, percepções. Isso enriquece sempre, cada vez mais, o debate, a conversação. Tá bom? Então fiquem à vontade, por favor, de fazer qualquer pergunta no momento que eu estiver aqui desenvolvendo o raciocínio, não me atrapalha, tá bom? Eu gosto de fazer desta maneira. Então, fiquem à vontade para as perguntas que vocês julgarem pertinentes. Então, o nosso espaço de conversa hoje está dentro do capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, nós vamos falar basicamente sobre a questão do perdão, sobre a égide da misericórdia. Mas o que é de fato misericórdia, né? Qual é o conceito de misericórdia? Então, nós temos como conceito na língua portuguesa de misericórdia, que quer dizer compaixão, né? Piedade ou clemência em relação à dificuldade ou sofrimento alheio. Então, quando, né, Jesus nos fala nas bem-aventuranças, nos chamando a atenção de desenvolvermos essa misericórdia, porque o misericordioso é aquele que aplica misericórdia, significa dizer que temos que desenvolver em nós, em nossas relações, a compaixão, a piedade e a clemência. Tá? E aí faz todo sentido quando, dentro desse item do Evangelho, associa-se a misericórdia ao perdão. Porque para que a gente perdoe, é necessário que a gente compreenda, use de indulgência para com a falta alheia contra nós. E isso é compaixão, isso é clemência, né? Então, faz todo sentido o Evangelho trazer esse encadeamento de ideias dentro do tema misericórdia. E aí vamos às passagens bíblicas, né, que está lá no Evangelho. Então diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Opa! Como nós temos na lei de Deus, né, a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Nós vamos entender que no momento em que eu me aplico na compreensão das dificuldades do nosso próximo, né, do meu irmão, e consigo ter para com ele essa misericórdia, essa compaixão, essa clemência, eu atraio para mim a mesma condição. Já ouvimos várias vezes falar assim: o bem que você faz é seu advogado onde você estiver. Já ouvimos essa frase várias vezes, né? É exatamente a aplicação disto. Então, quando lá
né? Está registrado em Mateus, que Jesus nos diz, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, ou seja, aqueles que são clementes, aqueles que têm compaixão no coração, aqueles que usam de indulgência para com seu irmão, quando precisarem, também encontrarão esta misericórdia, tá? Colheremos aquilo que plantarmos, né? Na nossa jornada evolutiva. E ele continua: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Muito bem. Aí nós vamos entender o seguinte: só perdoa a quem foi ofendido, não é? Aquele que foi ofendido ou se sente ofendido tem motivos para perdoar. Deus, em algum momento, vai se sentir ofendido por nós? Jamais, né? Jamais Deus vai se sentir ofendido por qualquer coisa que o façamos. Então, Deus não precisa nos perdoar, porque esta ação é natural da própria lei. E como é que a lei se aplica no sentido de nos perdoar as faltas? Nos oportunizando o momento de reparação. Quando nós, ainda com as dificuldades que temos, exercitamos o perdão para com alguém, qual é o trabalho que nós temos que fazer? Hein? Trago aqui para o pessoal responder. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer quando eu estou disposto a perdoar alguém? É me afastar daquela pessoa? É assim que a gente perdoa? Não é, né? É não dar mais oportunidade de convivência com aquela pessoa? Também não é. Ou seja, é darmos a oportunidade de superarmos aquilo que nos foi cometido e lidarmos de forma natural com aquelas pessoas que porventura nos fizeram algum mal. Ora, se assim é a atitude do perdão para conosco, que somos extremamente imperfeitos ainda, Deus que é, né, no plano maior, o amor, jamais passará por ele qualquer sentimento de rancor que o impeça de nos dar a oportunidade da reparação e da convivência com ele próprio, né, por meio de sua lei. Então, aqui no dito bíblico, apesar de estar dito que o Pai Celestial vos perdoará os pecados, sim, como ele vai nos perdoar? Aplicando a sua lei de misericórdia, nos dando a oportunidade da reparação. Então, isso aqui desmonta por completo a teoria das penas eternas. Então, as penas eternas deixam de ter relevância porque Jesus nos afirmou que a misericórdia divina estará sempre agindo sobre nós. Ah, Mauro, mas tem aqueles que a gente já cansou de ouvir que não se remendam, né? Que não fazem nada, esses também vão ter misericórdia? Vão, no momento do seu arrependimento. Então, aquilo que nós fizemos não é esquecido, né? Está lá guardadinho, para que no momento certo, no momento em que tivermos uma condição espiritual adequada, façamos a devida reparação. E o momento da reparação é o momento em que a misericórdia divina está agindo sobre nós. Tá? E ele continua. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, de novo, né? Como se Deus tivesse as mesmas dificuldades que nós, né?
Mas quando ele diz assim, não vos perdoará os pecados, significa dizer o seguinte: eu vou aguardar para que essa pessoa, esse irmão, desperte para o arrependimento, e quando isto acontecer, a minha misericórdia estará pronta para dar a ele os meios de se melhorar, de progredir, né, de sair daquela condição de sofrimento. De novo, a misericórdia divina agindo. Porém, nosso livre-arbítrio é que está nos colocando ou nos mantendo na condição de sofrimento. Então, é um equívoco, com todo respeito aos irmãos, né, evangélicos, principalmente, que pensam dessa maneira, de que basta dizer que aceitou Jesus, que os nossos pecados estão perdoados. Não é assim que funciona. Nós temos, sim, que de coração nos arrependermos das nossas faltas. Esse é o bilhete premiado, o arrependimento. Porque a partir do arrependimento, eu decido mudar a minha atitude, o meu pensamento, as minhas palavras, que foram objeto do mal cometido. Então, eu apresento uma nova disposição diante daquele quadro que antes era demonstrava, né, uma atitude muito danosa contra o meu irmão, e agora, modificando o entendimento, modificando a postura, eu agora me lanço a uma nova maneira de me relacionar, buscando reparar a minha falta, né, para com aquele que é o alvo, ou foi o alvo das nossas diferenças. Tudo bem até aí? Seguindo, então, ele diz: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. O que ele está dizendo com isso? Para que a gente não saia por aí, né, falando daquilo que aconteceu de forma particular. Se foi tratado em particular, tente resolver em particular. Não precisa ficar espalhando o equívoco que o companheiro realizou contra nós. Né? Vamos supor, vou pegar nossa irmã Denise aqui, Oliveira, como exemplo. Vamos supor que eu e minha irmã Denise tivemos uma diferença. Né? Nos desentendemos lá, eu fui grosseiro com ela. Né? Aí, nossa irmã Denise, né, um espírito já superior, né, extremamente moralizado, mas assim, vou guardar, no momento oportuno eu vou conversar com o nosso irmão Mauro novamente, para que a gente se acerte nisso daqui. Saber onde é que foi que eu, porventura, possa tê-lo magoado, né, tê-lo ofendido, para que ele tenha ou tivesse aquela reação que teve, explosiva, né, comigo. É isso que ele está dizendo aqui, né? Para que a gente trate a falta em particular. E não chegar, olha, tá vendo? Fulano, olha, falou comigo assim, assado cozido, falou uma opção de coisa, e quem conta um ponto aumenta um ponto, né? A gente acaba aumentando as coisas. Então, é um recadinho, né, que nós estamos ouvindo aqui do Evangelho, de como proceder. Aí ele continua. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Ou seja, se eu não fui orgulhoso e aceitei o convite da nossa irmã Denise para essa conversa de conciliação, e ela então permitiu que fosse criado um ambiente fraterno para que nós pudéssemos ali resolver as nossas diferenças, opa, aquele relacionamento sai fortalecido. É o que ele chama aqui, ganhou um irmão. Aquilo que poderia se expandir, né? Se transformar numa inimizade, né? Num espírito de vingança, né? A gente conseguiu tratar de forma particular,
com serenidade, né? E se resolveu. Então, dessa maneira, como nos ensina o Evangelho, é como nós deveríamos agir nas nossas tribulações normais que acontecem. Todo dia nós podemos ter esse tipo de tribulação, tá? Aí ele continua. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: Não vos digo que perdoarei, que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Todos nós já sabemos que essa matemática aqui não é um número cabalístico, né? É apenas para demonstrar o seguinte: não se preocupe com a quantidade. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, perdoe a falta do teu irmão. Por quê? Aquele que ofende tem o problema. Aquele que é ofendido não tem o problema. Se ele agir como nos ensina o Evangelho, com essa indulgência, com essa compaixão, ele vai, como se diz popularmente, né? Vai matar no peito e vai seguir em frente. Vai mandar um bom pensamento para aquele que ofendeu, vai colocá-lo em suas orações, né, pedindo para que os bons espíritos o auxiliem. Quiçá até pode buscar saber se ele está vivendo alguma dificuldade, né, que possa, né, dar o sentido pelo qual ele está tão agressivo. Porque muitas das vezes, o irmão, quando chega até nós explosivo, é porque ele estaria numa catarse dos problemas acumulados que ele está vivendo. E muitas vezes se vê sozinho. Olha para o lado, ninguém pergunta se ele está precisando de alguma coisa, ninguém percebe que ele está diferente, né? Então, nós temos que ter esse olhar preocupado, atento, né? Principalmente aqueles que convivem conosco, esses mais ainda, né? Então, temos que ter essa atenção, né? Porque isso está dentro do contexto dos bem-aventurados misericordiosos. Tá bem? E aí, no item 4 ele continua. A misericórdia é o complemento da brandura. Olha só. Então, nós não conseguiremos ser misericordiosos agindo de forma agressiva. Ninguém vai fazer o bem de forma agressiva, destemperada. Nós temos que desenvolver, como diz aqui no Evangelho, essa brandura, né? Essa clemência, essa mansuetude, para que a gente possa transferir isto em palavras, pensamentos e atos condizentes com essa mesma brandura, com essa mesma compaixão, com esse sentimento de indulgência para com aqueles que, porventura, não estejam naquele momento dentro dessa mesma percepção que a nossa. Aí sim, as ações que advirem poderão ser uma ação misericordiosa. Senão, a gente vai estar fazendo só para se livrar do problema. Né? Ah, vou fazer isso aqui logo para a pessoa se despachar de mim, não quero nem perto. Isso é misericórdia? Não é. Tá? Então, olha as condições, né, que o Evangelho nos ensina de como agir de forma misericordiosa. Então, ele diz que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Olha como há uma condição direta
uma relação direta de um para com o outro. Vamos fazer aqui um exercício de memória. Todos viram o filme do Divaldo, não viram? Mensageiro da Paz, viram, né? E ele tinha um obsessor, né, um irmão espiritual, obsessor, chamado Máscara de Ferro, que o acompanhou nessa encarnação por muito tempo, desde criança até a fase adulta, sempre o perseguindo, cobrando alguma atitude que ele havia cometido contra ele no passado. Então, hoje, nós chamamos o Máscara de Ferro de algoz, de obsessor, de perseguidor. Mas ele foi a vítima do passado. Ele foi a vítima do passado que não perdoou e arrastou isso por tempos e tempos. Não fez aquilo que o Evangelho acabou de nos falar aqui. Não buscou entender o motivo pelo qual as coisas aconteceram. Por que aconteceram? Né? Simplesmente guardou a ofensa e se viu no direito de buscar a reparação da maneira como ele entende. E aí, a misericórdia divina, como eu falei, né, vai sempre se movimentar para que haja a reparação de forma harmônica. E qual foi os grandes eventos que marcaram essa reparação? Primeiro, a mudança de atitude do Divaldo, né? Compreendendo e se reconhecendo culpado por aquilo que ele havia cometido contra ele, disposto a reparar o erro, mas não com outro erro, porque o Máscara de Ferro queria que ele se suicidasse, né? Ele falou: eu quero reparar, mas não com outro erro, eu quero reparar com amor. E nesta mudança de comportamento do Divaldo, o próprio Máscara de Ferro reconheceu: eu, eu hoje reconheço que você não é mais aquele que eu conheci. Ou seja, ele reconheceu a mudança, né, que o Divaldo já havia alcançado em termos morais, mas mesmo assim ainda estava muito chateado e querendo atrapalhar a vida dele. Culminou com a demonstração do amor, quando a sua mãe, agora reencarnada, é deixada nas portas da Mansão do Caminho e é acolhida pelo Divaldo. E a Joana diz: olha, você não queria uma oportunidade para demonstrar sua reparação em amor? Tá aí. O que você vai fazer? Né? E ele, então, abraça e diz: vou cuidar, né, como se fosse minha. Vou aprender a amá-la, porque em exercitando o amor com ela, eu estarei exercitando o amor para contigo. E ali foi a quebra, né, daquela animosidade que se alimentou por mais de 400 anos e houve ali a libertação daqueles envolvidos. Aconteceu então o quê? A compaixão, aconteceu ali a presença da indulgência e a misericórdia. Tá bom? Então, um exemplo que mostra bem o que o Evangelho está nos mostrando. E aí ele continua. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aspas aqui. O perdão não anda de mão dada com o esquecimento, tá, gente? Ninguém esquece. A gente sublima. Aquela lembrança não é mais dolorida. Aquele episódio pelo qual passamos não nos fere mais. Mas ela não é esquecida. Por quê? Porque é patrimônio do espírito. Faz parte da sua história. Nós não guardamos só vitórias. Nós também colecionamos derrotas. Derrotas
que foram sublimadas, suplantadas e transformadas em virtudes. Mas faz parte da nossa história. Basta a gente pegar qualquer romance que nós vamos ver lá. Ninguém começa a contar o romance, a sua história, dos acertos. Nós começamos a contar da onde? Das derrotas, dos erros cometidos. Está lá na série há 2000 anos, está na série do André Luiz, né, da Dona Ivone Pereira. Todos contam da onde começaram e qual foi a trajetória de mudança, né? Então, prova que perdão das ofensas não anda de mão dada com esquecimento, tá bom? O termo aqui melhor seria a sublimação dos eventos que nos prejudicaram. Aí tudo bem. Nós aqui, se fizermos um exercício rápido, qualquer um de nós aqui pode lembrar aqui, agora rapidamente, de alguma coisa que nos ofendeu, que nos magoou, que nos. Vai lembrar com detalhes, ninguém esquece. Mas já superamos. Superamos, não tem mais aquele negócio, ninguém fica requentando o problema, né? O problema foi resolvido, ok, a vida segue, a convivência segue e vamos em frente. Mas nos diz o Evangelho. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza, olha aí. Então, se a gente não superou, o problema está em nós. Nós ainda não temos Jesus no coração. Então, ainda queremos fazer valer a nossa condição de imperfeito. E aí fica rancoroso, né? Ah, eu quero me vingar. Ah, eu quero... E aí a gente não caminha, né? Não jamais sublimará o que o Evangelho nos pede. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Olha aí, ó, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, volta lá o perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quantas vezes eu serei ofendido? Não estou preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado quantas vezes eu serei capaz de perdoar. Porque a ofensa não sou eu que crio. A ofensa vem contra mim. O que eu posso fazer é desenvolver as minhas defesas. E a principal delas é a misericórdia, é a indulgência, é o perdão. Então, no momento que o outro vem contra mim e eu não me sinto ofendido, e eu consigo superar aquela ofensa, eu saio fortalecido. Espiritualmente, eu saio fortalecido. O outro que cometeu o gesto danoso, ele sai enfraquecido, porque ele está acumulando problemas, dívidas, dores, sofrimento. Se nós olharmos de novo os grandes exemplos, né, que a história da humanidade nos traz, vamos reconhecer isso em todos eles. Todos eles souberam suplantar as ofensas, os açoites, as dificuldades que foram direcionadas a eles. Continua. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, são as duas formas que nós vamos agir quando contra nós algo for direcionado. Ou eu vou ser sombrio, cheio de fel, e vou buscar reparação da maneira como eu entendo, ou seja, a vingança, ou eu vou ser calmo, manso e vou usar de caridade. Caridade essa moral, né? Não é aquela caridade material, é a caridade moral, de compreensão diante da dificuldade do nosso irmão.
Continua aí. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. De novo, né? Deus não jamais não vai deixar de nos perdoar. Vamos olhar para nós. Nós que temos filhos, netos, fazem lá suas traquinagens, a gente deixa de alguma vez de perdoar? A gente deixa de vira as costas alguma vez nós o vemos precisando da nossa ajuda? Jamais. Então, se nós somos capazes de agir dessa forma, quanto mais Deus, que é só amor. Então, claro que na descrição do Evangelho se busca dar um entendimento que à época éramos capazes de compreender. Por quê? O Espiritismo surgiu, gente, dentro de uma pressão muito grande de quê? Da Igreja Católica, né? Onde tínhamos muito fortemente a história da punição dos pecados. Até hoje é assim. Então, tinha que se fazer de um jeito que as pessoas entendessem. E essa era a forma. Ah, Deus não era aquele que punia na Igreja Católica? Deus vai punir, né? Deus vai castigar. Não, mas aqui não. Deus, na visão espírita, não castiga. Ele usa de instrumentos para que nós possamos nos reeducar. Assim como fazemos com os nossos filhos. Olha, você vai ficar aí uma semana sem celular. Olha, você vai ficar aí um mês sem videogame. Olha, você vai ficar aí. Amanhã você não vai lá para o seu jogo. Né? São medidas que nós aplicamos para que o outro entenda que fez algo muito grave. Qual é essa medida para conosco? São as dificuldades que vamos encontrar fruto do nosso próprio equívoco. Quando nós escolhemos avançar o sinal de trânsito, o sinal está fechado. Eu escolho avançar. Eu escolhi? Avancei. Aí depois eu venho a multa. Eu não posso reclamar. Eu escolhi ferir a lei. Eu só estou recebendo o reflexo daquilo que eu escolhi fazer. É assim a lei de Deus. As leis já existem. Esse. Não, esse aqui eu vou fazer o quê? Não. A lei está estabelecida. E nós vamos infligindo a lei por pura vontade. E aí depois vem as multas, né? Aí vem a necessidade da reparação. Então Deus não se mete nisso, né? Apesar da descrição do Evangelho trazer o texto nesse sentido. Continuando. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa a dos outros? Olha aí. O título não é Bem-aventurados os misericordiosos, por quem terão misericórdia? Então, como é que pode? Se você não faz nada por merecer, como é que você quer no momento que você precisa? Né? Não pode. Faça cada um segundo as suas obras. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É isso. É não estarmos ali preocupados. Né? Teve um caso de uma companheira nossa, do grupo de estudo, que ela falava assim: ela tinha uma irmã, tem ainda, porque ela não morreu, né? Uma irmã que sempre ia lá, perturbava ela. Perturbava. Irmã consanguínea, né?
perturbava, 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 mas era ela que ela sempre recorria quando tinha dificuldade. Aí ela fala, quando ela precisava, ela fala, minha irmã, me perdoe, não é por aquilo que eu fiz com você, mas eu estou precisando tanto da sua ajuda. Ela ia lá e ajudava. Depois passava, ficava boa, vinha ela e perturbava, perturbava, perturbava. Ela disse assim, Mauro, não dá. Pô, toda vez é isso, eu tenho que perdoar quantas vezes? Eu falei, minha filha, olha só, não fica contabilizando quantas vezes você precisa perdoar. Vai perdoando, vai fazendo aquilo que você pode. Porque é uma oportunidade de você desenvolver em você todo o bem que você pode. Ela, na verdade, não é um problema. Ela é uma solução na sua vida. Porque ela está te permitindo fazer o bem. Então, faça o bem tantas vezes quanto ela pedir e precisar. Né? Porque é isso que o Evangelho nos ensina. Então, nós temos que ter esse olhar, né? Porque isso é muito importante, esse entendimento. Isso nos ajuda muito. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não aguento, é toda vez a mesma coisa, a pessoa não muda. Tá bem, a pessoa não muda, mas você pode mudar em relação à pessoa. Tinha uma outra companheira, a irmã Aparecida, ela tinha um irmão também, que eles não se bicavam. E olha que ela já era bem madura, né? E eles não se bicavam. Nem iam quando o outro ia, um ou não ia. Não estavam no mesmo ambiente, não ficavam. Até que chega uma hora que ela falou assim, cara, eu estou errada. Eu estou fazendo uma coisa que eu quero que ele mude. Mas não, eu tenho que mudar em relação a ele. E foi o que ela fez. Ela começou a modificar a maneira como ela se relacionava com ele. As coisas foram mudando, foram mudando. Hoje são um e carne. Se ligam todo dia, se procuram, né? E estão ali, né? Hoje, uma relação maravilhosa. Mas por quê? Porque ela decidiu mudar. Ela não esperou que o outro mudasse em relação a ela. Então é isso que nós temos que buscar fazer, né? Então ele continua. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então veja que aquilo que nós estávamos falando da indulgência, né? Então, ele é uma atitude nobre, edificante, superior, busca compreender a dificuldade do companheiro, sem querer nem saber o porquê, os motivos pelo qual a ofensa veio. Ele simplesmente está pronto para perdoar. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Nós, na vida, somos capazes, todos nós aqui somos capazes de fazer caridade, não somos? Todos nós fazemos caridade, mas ainda não alcançamos a condição de caridosos, porque eu ainda penso para fazer a caridade. Eu ainda escolho se vou fazer a caridade. Eu sou capaz de fazer a caridade, mas ainda não alcancei a condição de caridoso. Quando nós formos caridosos, nós não vamos precisar parar para pensar se vamos fazer ou não. Simplesmente faremos. Será o nosso impulso natural. Isso em todas as virtudes, né? Em todas as virtudes se dá dessa maneira. E é o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele vai para a segunda. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Olha só.
Então, nós colocamos condições para que o perdão aconteça. Eu só vou perdoar se ele fizer tal coisa. Se ele vier aqui se ajoelhar, né, pedir 10 vezes que eu. Isso é humilhação. Preocupado em perdoar. Estou preocupado em humilhar o outro. Não é isso que nós devemos fazer, né? Não é esse o aconselhamento divino. E ele diz, então, se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Uma pessoa orgulhosa é assim que age. A pessoa prepotente é assim que age. O humilde, o de fato generoso, né, o misericordioso, não vai fazer isso, não vai expor o outro na sua dificuldade. Vai buscar resolver aquilo em sigilo, como falou no início do estudo. Meu irmão, vamos aqui, vamos conversar, vamos acertar nossos ponteiros. Não há necessidade da gente expor isso às pessoas. Vamos resolver para sairmos daqui com uma página virada, né? Então, mas isso é um exercício, pessoal. Por mais que a gente hoje entenda o que o Evangelho está nos dizendo, não vamos fazer isso amanhã, integralmente. Mas nós precisamos incorporar o conceito. E toda vez que essa oportunidade surgir, tentar aplicar isso. Não, peraí, calma. Vamos esperar a poeira baixar, deixa o irmão desabafar, deixa ele falar. Que nem o caso que está narrado do Sigismundo, né? Ele lá fazendo a palestra e tal, entra um irmão, ofende, 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 ele calado, calado. Aí quando eu disse, você não vai falar nada? Ele falou, meu irmão, muito obrigado por tudo que você veio revelar, da minha condição miserável, papapá, papapá. Aí o outro que ofendeu caiu em prantos e pediu perdão. Perdão, meu irmão. Né? Olha como é que são as coisas, né? Então, mais vale, muitas das vezes, o silêncio do que nós ficarmos ali batendo boca, retrucando, botando gasolina no fogo. E ele continua. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Claro, porque o outro está cheio de prepotência, humilhando o outro, né, ao invés de querer buscar uma reparação, uma conciliação, né, daquele problema que está evidenciado. Não, não há aí generosidade, olha só falsidade. Ele não quer de fato resolver o problema, né? Ele quer humilhar o outro, se mostrar superior. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, aí ele termina, né, esse item do Evangelho, nos mostrando como devemos agir diante de situações como essa. Seja na nossa vida comum, seja na casa espírita, seja no trabalho, onde for. Porque as virtudes não devem estar restritas ao local. Elas devem habitar em nós. E aí, onde nós estivermos, que essa virtude, que essa luz possa brilhar, levando amparo, levando consolo, levando renovação de ânimo às criaturas que Deus colocou em nosso caminho. Então, encerramos aqui a nossa participação. Temos alguns minutos, que alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição.
pessoal está mudo. Meu amigo, agradecemos muito as suas reflexões, que Deus te abençoe, que nós possamos sempre contar com a presença de pessoas como você aqui na nossa casa, para nos ajudar a compreender melhor os temas do Evangelho que são tão necessários para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe Obrigado, querido. e abençoe a todos nós. Tá bom? Bem, meus amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra pública da noite de hoje. Como eu falei, muito obrigada ao Mauro, que ele leve o nosso abraço à Casa Espírita que ele trabalha, que ele continue a ser esse trabalhador incansável da Seara de Jesus, porque a Seara é muito grande, né? E ainda são poucos que se dedicam verdadeiramente a ela. Nossa irmã Cris está agradecendo ao irmão pela palestra. Todos nós gostamos muito. Ouvir falar do Evangelho é uma bênção, né? Então, meus irmãos, amanhã estaremos de volta, né? Os nossos estudos, se Deus quiser. E para encerrar aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, você pode ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Sim, Agradecemos à espiritualidade amiga por conceder esse estudo que vem trazer sempre esclarecimento para todos nós. Agradecemos ao irmão por relembrar que precisamos perdoar nós, perdoar o outro. E agradecemos aos irmãos de nossas casas espíritas, aos mentores espirituais, por fazer com que todos nós possamos estarmos unidos, porque Jesus não teve uma religião, não tem uma casa espírita, não tem uma casa assim específica, mas nós estamos aqui unidos por Ele. Então, agradecemos, que assim seja. Graças a Deus. Bem, irmãos, se você quiser falar mais alguma coisa, eu só quero agradecer, né, o carinho de sempre, né, pedir realmente a Deus e a Jesus que nos abençoe, porque somos necessitados e precisamos muito de trabalho, né, que Ele nunca nos falte. Obrigado. certeza, com certeza. Então, Denise, passa o anfitrião para mim, por favor, minha amiga. Então, meus irmãos, Noite a todos. noite de, Tchau. de muita luz, né? Que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós e nunca esqueçamos de orar por aqueles que mais sofrem, porque esses estão precisando muito, e são muitos os que sofrem, né? Mas não esquecer que aqueles que levam a dor também são sofredores e precisam muito das nossas preces, como diz Ivone Pereira, não é? Então, ó, um beijo no coração de todos. Obrigada. Tchau, Gente, tchau. tchau. Fiquem em paz. Que a Deus. Beijão, Rose. Fica bom, Rose. Obrigado. Vamos